Olá a todos, hoje aqui mais um programa do CRM Piauí, no nosso podcast, plataforma transmitida aqui pelo YouTube e também o áudio pelo stream Spotify. Hoje vamos tratar aqui de um assunto bem interessante para a classe médica, para profissionais de saúde, a saúde suplementar, a crise que passa hoje a saúde suplementar. Então vamos discutir aqui alguns temas e tentar gerar aí algumas sugestões. Nosso bate-papo de hoje, ele é muito interessante, ele envolve aqui profissionais de destaque na cidade na área de gestão, são médicos e o nosso tema hoje, nós vamos trabalhar a questão da gestão da saúde suplementar, né? Como a gente pode superar esse cenário de crise na gestão suplementar. Eu sou Maurício Giraldi, médico neurocirurgião, conselheiro aqui do CRM Piauí, e aqui comigo estão os médicos convidados, Dr. José Cerqueira Dantas. Eu sou médico aqui há 40 anos, sou mais de 40 anos, e trabalhei em gestão hospitalar há muito tempo, sou radiologista e amigo dessas duas figuras imponentes, importantes, severamente dedicadas, intensamente dedicadas ao exercício da profissão com muita dignidade. Dr. Marcelo Barbosa Nunes. Bom dia a todos, sou Marcelo Nunes, como o Maurício já falou, médico intensivista, gestor em saúde e atualmente estamos trabalhando como diretor de uma rede hospitalar, de uma grande operadora verticalizada do estado e empreendendo na área de saúde em diversos segmentos do cenário local e regional. E é uma honra enorme estar aqui com o Dr. Maurício Giraldi e o Dr. José Cerqueira nesse podcast. Vamos começar. Então, os desafios da saúde suplementar hoje no nosso país são imensos. Sempre foram. O Dr. José Cerqueira, que tem experiência larga, né, como fundador de operadora, trabalhou anos como CEO de operadora e hoje tem inovações na área, sabe que a saúde suplementar sempre foi difícil no país, né? Sempre foi algo extremamente desafiador para quem empreende. Os números do primeiro semestre da Agência Nacional, que estão publicados no site da Agência Nacional de Saúde, ANS, mostram que houve uma melhora em relação aos cenários dos anos pós-Covid, né, onde realmente os planos de saúde mergulharam numa imensa crise. Então a gente teve um lucro em algo em torno de 5,6 bilhões, que parece um número grande, mas quando você vai ver a operação representa só 3,7% do lucro líquido, né? Ou seja, para quem não está habituado a esse tipo de termo, significa que a cada R$100 que você paga no seu convênio, só R$3 vai ficar no final das contas de lucro para o dono da operadora. Então 97%, ou seja, R$97 dos 100, isso vai ser gasto em operação para pagar ali exames, pagar médico, pagar clínicas, e a parte administrativa. Sobra muito pouco, o que mostra que a gordura é muito pequena. Qualquer ingerência mais ofensiva de órgãos reguladores ou do mercado coloca o sistema em xeque, porque a gordura é muito pequena, né? E a gente mostra também, a gente observa nesse cenário que hoje a sinistralidade está em algo em torno de 85%, né? Ela vem melhorando, chegou a 91% em 2021, agora ela vem caindo lentamente. Mas esse cenário, a gente observa também que de positividade da lucração da operação, ela está nas operadoras de grande porte, né? Nós estamos falando dos gigantes ali do Sudeste. Quando a gente desce para as operadoras de médio porte, pequeno porte, autogestão e cooperativas, o resultado operacional continua comprometido, né? E o cenário só não está pior, porque esse cenário hoje do Brasil de juros altos, aquele dinheiro que fica na reserva das operadoras, hoje pode ser utilizado ali em aplicações um pouco mais lucrativas, um pouquinho mais lucrativas, e vem garantindo a sustentabilidade do negócio nesse pós-Covid, né? Então a gente observa aí que nesse primeiro semestre, o resultado financeiro que nós estamos falando de 5,6 bi, 4,4 foi de resultado financeiro, o que mostra como a operação está difícil nesse cenário brasileiro. Eu queria abrir aqui a palavra para o Dr. José Cerqueira Dantas.
como ele enxerga esse cenário pós-Covid, esse primeiro semestre, essa sinalização de retomada da saúde suplementar num cenário um pouco mais positivo, pelo menos em algum segmento. Dr. Giraldi, eu tenho por hábito ter a consciência, até por ter criado vários filhos, de que você tem que primeiro dar uma visão histórica para qualquer evento, principalmente um evento como esse, complexo, que é a assistência médica suplementar. E segundo, definir termos, senão as pessoas... Há muito médico jovem ou profissional da área médica que ouve esses termos e está assistindo o cenário atual, mas não entende bem de onde viemos, né? Para a gente entender para onde nós vamos, nós temos que entender de onde nós viemos. Então, esse termo suplementar ele é novo, ele é uma invenção dos tecnocratas do Ministério da Saúde, já para esmagar a dimensão da medicina privada, digamos assim, ou não pública. Então, chama medicina suplementar. O que é suplementar? É algo que entra como um complemento, como uma adição. E não é isso que se vê, né? Hoje, a medicina privada, ela é um pilar importante na manutenção da saúde das pessoas. Então, o termo suplementar é isso, é alguém que complementaria, que adicionaria algo ao que o governo federal, os governos municipais, estaduais já fazem. Então, é para se entender o que quer dizer medicina suplementar, quer dizer assistência médica privada e o principal ator são os planos de saúde. E é importante conhecer um pouquinho da história, como surgiu essa coisa de plano de saúde, né? Cooperativa e não cooperativa. É a partir da indústria automobilística. A primeira fábrica de carro a se instalar no Brasil, aí pela década de 40, foi a Ford. Na década de 50, principalmente 60, ela adquiriu uma grande dimensão ali no ABC Paulista, começou a contratar muito, fabricar muito carro e começou a ter muito absenteísmo por doença, acidente de trabalho. E o sistema público de saúde, na época, era mais precário do que é hoje. Então, os americanos trouxeram para cá o modelo deles lá, que é a assistência médica financiada pela própria empresa para recuperar a força de trabalho. Não era coisa de humanitarismo, não, é para recuperar a força de trabalho mesmo. E começou a Ford, então, criou um departamento médico que começou a credenciar hospitais e clínicas para atenderem seus funcionários. Bem, Milton Afonso, que estava acabando de chegar dos Estados Unidos, um pastor muito arguto, muito inteligente, esperto, pastor que trouxe para o Brasil uma entidade religiosa dessas que Jesus dos últimos dias, uma sigla dessas, são várias. Ele disse, opa, isso aqui é uma oportunidade interessante de ganhar dinheiro e montou a primeira operadora privada do Brasil, filantrópica, né, já agarrado a essa instituição muito esperta também, que é da filantropia, que permite, que é outro assunto, a filantropia, que permite isenção tributária, e criou a Golden Cross. E aí foram surgindo outras, né? A Golden Cross era o quê? Era uma operadora privada, nos moldes, e ele foi e ofereceu os serviços dessa operadora privada, trouxe o modelo dos Estados Unidos, implantou igualzinho aqui, e ofereceu a Ford, e começou a prestar serviço para a Ford, e as outras foram surgindo. A história da Amil é muito interessante, já na década de 70, 75, 76, o Edson, que foi o fundador da Amil, estava dando um plantão na Baixada Fluminense, abriu um jornal por acaso, da importância de estar sempre se informando, e viu o balanço da Amil, da Golden, e olhou para o lado, para o Jorge Rocha, que era o quase irmão dele, e falou, Jorge, nós vivemos aqui dando plantão, pô, olha que negócio interessante, olha o balanço dessa empresa, olha o fluxo de dinheiro monumental, vamos montar uma operadora para nós, poxa. E aí copiaram, né? Na época não existia regulamentação, qualquer um podia montar uma operadora, era como montar uma pequena loja, um pequeno restaurante. Ele saiu credenciando médico do Rio de Janeiro sem ter R$1 no bolso, na época era Cruzeiro, e foi crescendo, outros foram surgindo. Então, houve uma explosão na década de 80 de operadoras no Brasil. Não existia nenhuma regulamentação, as pessoas pagavam aquela mensalidade e não sabiam se iam ter ou não assistência médica. Na década de 80 ela ficou muito grande, 90 principalmente, ficou tão grande que até eu montei uma, porque eu tinha fundado aqui com mais 12 colegas a Unimed, no começo de 80, mas aí comecei a ter muito problema com a Unimed. Um dia, numa reunião da Unimed, comecinho de 90, 91, eu fui para a reunião, pedi, pô, eu queria que vocês me pagassem, tá atrás, tá. Monta uma operadora para ti, eu gosto de provocação, né? Então eu fui para o Rio, tinha feito residência lá, procurei um amigo, ele me levou para conhecer o Edson, foi afeto à primeira vista, ficamos grandes amigos, e daí a gente montou aqui em Teresina uma operadora, a primeira franquia da Amil, e a coisa começou a andar muito bem, foi uma explosão, né? Eu me lembro, qualquer dificuldade que eu tinha, eu falava com o Edson, teve um que foi simbólico, o Edson, fui ao Rio, Edson, estou com um problema, pô, tem cliente que usa demais, usa compulsivamente. É muito simples,
Você pega o boleto e erra o endereço dele, manda para outro endereço, troca de endereço. Cara, olha a liberdade que as operadoras podiam fazer o que bem entendesse. O cliente não tinha recurso nenhum para apelar. Então você pegava aquele boleto de mensalidade e mandava para outro endereço. Quando ele vencia, o cliente recebia esse endereço, não era dele, não pagava, vencia, você cancelava por inadimplência. Quando o cliente vinha te procurar, você não pagou. Mas você não pagou como? Pô? Não, está aqui, eu mandei. Enfim, então fazia o que bem entendia. Começou a ter muita reclamação na década de 90, e aí no finalzinho da década de 90 o governo resolveu instituir a Agência Nacional de Saúde, que aí foi mão de ferro. A Agência Nacional de Saúde ela criou várias empecilhos para a livre atividade da operadora. Ela criou regras e mais regras, ela criou, para vocês terem uma ideia, hoje uma operadora, após a regulamentação da Agência Nacional de Saúde, que é um braço regulador do Ministério da Saúde, 45% da mensalidade que você paga para o plano de saúde é para custo não operacional. PEONA, que é previsão para evento ocorrido e não avisado, você tem que reservar um dinheiro para aquilo. Reserva técnica, você tem que aplicar um dinheiro também para se você quebrar aquela reserva técnica existir. Comissionamento de vendedor, que é uma coisa absurda, chega a 300%, ou seja, as 3 primeiras prestações que você paga para o plano de saúde vão para o corretor. Enfim, custo operacional, que é enorme, 14% do custo da operadora, é revisão de conta médica, é call center, é atendimento 24 horas, tudo isso imposto pela Agência Nacional de Saúde. O que é a Agência Nacional de Saúde? É uma instituição comandada pelo Ministério da Saúde, que não precisa nem dizer o que é o Ministério da Saúde, todo mundo sabe, a eficiência. Então, esse foi o cenário. Aí a mão de ferro da ANS se tornou irrespirável. O que uma operadora tem que reservar de dinheiro para o judiciário é impressionante. No tempo que eu comandava a operadora, até sentença para custear a cirurgia de mudança de sexo, eu recebi e tive que pagar isso. Então, hoje, existe um aforisma, um conceito na filosofia antiga confuciana, chinesa, que diz o seguinte: quando alguém deseja fazer outro sofrer, diz que te seja dado viver numa época de grandes mudanças. E nós estamos vivendo numa época de grandes mudanças. Em tudo que você imaginar está em crise, está sendo desafiado. Para que desafio maior do que o desafio que a democracia sofre hoje no mundo inteiro? A democracia está passando um perigo enorme, talvez se acabe. Casamento, quem é que acredita mais em casamento? Um negócio mais frágil. Religião, Deus. Todas as religiões estão sendo ameaçadas profundamente. Então, todos os valores, todas as instituições e a assistência médica também. É isso. Então, o cenário é muito preocupante. O modelo que nós temos hoje, ele está sob ameaça e terá que mudar, urgente. Marcelo, no seu dia a dia, ali no seu hospital, onde você comanda, as dificuldades que você vê hoje, dado esse cenário de sinistralidade alta, a necessidade de controlar essa sinistralidade, né? E com o ticket médio relativamente baixo. O ticket médio que a gente está dizendo aqui, muitas vezes a mensalidade ela tem um valor que ela não vai conseguir cobrir os gastos do paciente. Você paga R$100, mas você vai fazer um tratamento que vai custar R$1 milhão para a operadora, né? Então, é lógico que isso não são todos, mas o global teria que compensar, né? Mas esse cenário está cada dia mais apertado, mais justo. Como é que vocês têm conseguido ali evoluir em Teresina? Maurício, acho importante contextualizar esses termos que a gente está utilizando e como a gente chegou ao momento em que estamos, como o doutor Cerqueira já iniciou. Antes de chegar nesse ponto, eu me lembro bem, eu sou bem mais novo que o doutor Cerqueira. Embora não pareça. Eu concluí a minha especialização, sou médico intensivista de formação, no ano de 2018. E até o ano 2016, já médico, com 8 anos de formado naquela época, né? Não ouvia falar em menor termo relacionados à gestão de saúde. O que era EBITDA, o que era sinistro, o que era um ticket, o que era um headcount, o que era um forecast. Esses termos, eles não são inseridos na formação médica, né, dos profissionais. Isso gera um dano muito grande ao mercado da saúde e deveria ser revisto, né? Então, precisa-se ter esse trabalho junto aos colegas que já estão no mercado e a futura geração que vem por aí, para se entender de fato o básico da gestão em saúde e modelos com conceitos simples de modelos remuneratórios
e que vão ser levados durante a jornada deles de trabalho. Isso faz parte da compreensão do sistema. Pois bem, o que foi que aconteceu no ano 2020? Eu já estava numa carreira executiva e veio o furacão, o furacão Covid de 2019, o Covid-19. O que acontecia ali? Até então a gente tinha um falso céu de brigadeiro na saúde suplementar, E a Covid-19 deixou aquele atordoamento, operações hospitalares que tiveram que expandir de uma maneira muito rápida, operações em terapia intensiva, aprisionamento de cirurgias eletivas, uma franca aquisição rápida de plano de saúde pelos usuários, porque o SUS não tinha capacidade para absorver esse tipo de paciente, aumento ali da judicialização, aumento do custo médio de insumos, materiais, OPMS, e o furacão foi seguindo. Quando o furacão passou, estava todo mundo um olhando para o outro. E agora? O que é que nós vamos fazer aqui? O que é que a gente tinha? Um cenário de desastre, uma sinistralidade totalmente sem controle, imensa maioria das operadoras de saúde do país, os hospitais de mercado sobrevivendo, sem viver, porque precisavam ter a sua receita em dia, mas os atrasos foram só se postergando, as pedaladas relacionadas a esses honorários também se postergando e o caos se estabelecendo. Então chegou um momento de uma grande reflexão paralela por todo o cenário da saúde suplementar, tanto de operadoras, prestadores, hospitais de mercado, e o principal dano chegava ao cliente. E eu participei ativamente desse processo de se reinventar. Então, e agora? Como é que nós vamos reconstruir toda essa operação, buscando o quê? O desafio de manter qualidade assistencial, garantir acesso ao cliente, satisfação a ele, mas com sustentabilidade financeira. E é esse um dos conceitos, doutor Cerqueira, que eu vejo mais ausentes na cabeça dos colegas médicos. O conceito de sustentabilidade financeira, tudo bem, a gente tem que prestar assistência de qualidade, o que manda a literatura médica, fazer o que tem que ser feito bem feito, mas isso tem que ter uma fonte pagadora, uma sustentabilidade incluída. E o profissional médico é um protagonista nesse cenário. Então, na nossa experiência dentro da área hospitalar, o que é que se buscou? Primeiro, muito acolhimento. A pauta hospitalar ela precisa envolver a equipe toda, não só médica, administrativa, multiprofissional, para que haja um excelente acolhimento ao cliente. Isso já minimiza vários conflitos durante esse processo. Segundo, a gente construiu uma gama vasta de indicadores que refletiam a nossa operação, tanto no aspecto financeiro, operacional, quanto da qualidade do que estava sendo entregue. E aí, principalmente ali já no ano de 2021, já encerrando a segunda onda, eu comecei a fazer um trabalho muito importante. Eu comecei a convocar a operação médica para as reuniões de governança, para eles entenderem qual era o cenário que a gente estava, onde a gente queria chegar, quais são os indicadores que iam levar a isso e como que a gente chegava até ali. Então eu comecei a deixar claro para a operação exatamente qual era o caminho que precisava ser construído administrativamente para que a gente saísse daquele momento difícil. Porque não adianta você ter uma operação brilhante assistencialmente falando, tecnicamente falando, se eles não entenderem o que está acontecendo no back-office, qual o lado do bastidor da gestão hospitalar. Então, como que o hospital se mantém vivo, como é que aquele processo acontece. Então a gente começou a fazer esse trabalho. Time da emergência, time das enfermarias, as equipes cirúrgicas, time da terapia intensiva, todos envolvidos para entender qual era o caminho. Claro, nós trabalhamos numa rede verticalizada, em que, para os colegas que não entendem o termo, a verticalização nada mais é do que você dominar toda a jornada do paciente, desde da entrada até a saída dele, em todos os setores que ele vai passando, e você poder controlar ali tanto a qualidade do que está sendo realizado, quanto o custo do que está sendo
definido, né, através de processos e protocolos, né? Então, quando você deixa claro esse modelo de verticalização para a tua operação, o cliente ganha o benefício, ele ganha a assistência que foi definida, protocolada, ele ganha com uma operação hospitalar mais acessível e de qualidade. Então, o caminho é por aí. E é interessante, né, Marcelo, doutor Cerqueira, hoje o cenário nacional, a gente tem os 4 maiores stakeholders, né, a ANS, que é o órgão regulador, é a mão de ferro que comanda, né, muitas vezes não se comunicando com o time, né, o time ali são as operadoras, o cliente, né, as operadoras insatisfeitas, hoje em sua maioria, o cliente insatisfeito na sua maioria e o prestador insatisfeito, né, o médico, os laboratórios, todo mundo reclamando hoje, né? Então é um cenário onde está difícil agradar todo mundo, né? Mas tudo começa ali na ANS, na regulamentação, né? Então uma mão de ferro realmente que controla todo o sistema, mas me parece que todo mundo está um pouco insatisfeito, né? Teve até essa semana uma consulta pública, né, da ANS, acho que foi terça ontem, para se discutir modelos aí de reajustes, né? Venda de plano por internet, porque realmente tem toda essa dificuldade, atravessadores, enfim, é muito difícil chegar na ponta no cliente e a insatisfação é tremenda. O que o senhor enxerga hoje, assim, desse papel da ANS com essa mão pesada, essa gestão que muitas vezes tem que ser forte, obviamente, mas uma ingerência que muitas vezes traz dificuldades por não combinar, né? O nosso modelo hoje, por exemplo, de pirâmide, né, onde os mais velhos pagam mais e os mais novos pagam menos, baseado numa série histórica que não é mais uma verdade, né? Então nós tínhamos, as pessoas viviam menos, pagavam mais, e os jovens não tinham doenças, né? Praticamente pagava convênio para não usar. Mas essa realidade mudou. Hoje nossas crianças, com a mudança do mundo, como o doutor Cerqueira falou, uma disrupção geral. O mundo virou do avesso. E até as nossas crianças que não tinham doença, hoje a sinistralidade dessa carteira que é baixa não se paga mais, né? As terapias para crianças com doenças na área de neurologia são muito frequentes e o custo é alto e o mercado não estava preparado, né? E a ANS, com a sua imposição, ela meio que impôs a todas as operadoras que o acesso é livre, não houve nenhum tipo de cuidado, né, que tem que ser tomado, alguns cuidados. Como é que o senhor enxerga esse modelo hoje de pirâmide e essa gestão da ANS com as operadoras no sentido de impor realidade que muitas vezes não tem como, não tem que se preparar antes para grandes mudanças, né? Benedito Spinoza foi um grande filósofo do século XV, né? Ele nasceu aí por século XVI, ele nasceu em 1520 e pouco. Esse cara, umas sacadas incríveis, leiam sobre Spinoza, porque o que ele fez, essa transição da violência com que a igreja amordaçava a ciência, quem libertou a igreja dessa opressão sobre a ciência foi Spinoza. E ele dizia, nem rir e nem chorar, apenas entender. Então, nós médicos, nós gestores, nem vamos ficar rindo abobalhadamente, porque às vezes as coisas melhoram momentâneo, e nem também ficar chorando, nós temos que entender a realidade. No começo do século XX, 1915, por aí, os Estados Unidos tinham 512 fábricas de automóveis. Dodge, é uma fábrica famosa, eram 2 irmãos que trabalhavam para o Ford, e discordavam da maneira como ele fabricava os carros. Foram falar com ele. Ô, seu Ford, esses carros não estão corretos, a gente acha que deveria ser feito assim. Da mesma coisa que disseram comigo lá na Unimed, quando eu fui reclamar. Vocês acham que meus carros estão errados? Fabriquem carros. E eles 2 montaram uma oficina e fabricaram os carros que eram muito superiores aos Ford, que eram os Dodge, né? Então, a medicina suplementar, nós chegamos a ter, há 8 anos, 10, 12 anos, por aí 10, 12 anos, quase 2.000 operadoras. Ou seja, era uma explosão. Qualquer indivíduo vai montar uma operadora, montava. Bem, agora a coisa foi encolhendo com a opressão da ANS. Agora, essa mão de ferro da ANS, ela serve a alguém. Ela serve a quem? Como é em todo o sistema capitalista, a corporações. Então, são grandes corporações que agora ocuparam a ANS. A ANS não é mais uma instituição isenta. A ANS trabalha para as grandes corporações médicas, donas de operadoras.
elas vão encolher todas, elas vão comprar todas. Eu fui comprado de uma maneira muito agressiva, não tinha como dizer não. Então, eles vão concentrar cada vez mais, consolidar o modelo, e aí no momento que consolida, as regras são postas pelas grandes corporações, como são postas pelos grandes banqueiros, as companhias de eletricidade. Como é que nós hoje? A gente reclamava da CEPISA. Quem é que vai bater a porta da Equatorial? Ninguém sabe nem onde fica a Equatorial. Então a luz cai, entendeu? Eu estou montando uma máquina de ressonância magnética que ela não pode ficar desligada mais que 3 horas, senão o Chile vai embora. E nós já enfrentamos 2 horas de parada de energia durante a noite e a semana atrasada. Então, você não tem... A mesma coisa é a operadora. Vão se transformar cada vez mais em gigantes de bilhões e bilhões, né? Com 3, 4, 5 milhões de clientes. As operadoras vão reagir, já estão reagindo. Os reajustes estão sendo de 40%, 50%. Não tem para onde o cliente fugir. Teresina, ele tem para onde? Ele sai de uma e vai para outra. São 3 só operadoras. Cada uma, para sobreviver, reajustando mais seus valores. Umas mais humanizadas, outras mais desumanizadas. Então, a realidade é atroz. Vai ter que surgir. Achar que dentro do mesmo modelo... Quando o transporte a cavalo ficou inviável, não adianta você conseguir um cavalo que fizesse menos cocô, um cavalo que desse menos coice, que andasse mais veloz. Não. Quando o modelo de solução social não responde mais às necessidades, não vamos criticar ninguém. É uma lógica do capital. Quando você tem um dinheiro, você tem que maximizar a lógica. Essa é a sua receita, seu lucro. As que fizerem isso melhor, ou corrompendo o judiciário, ou corrompendo o legislativo, ou o ministro, ou o presidente da ANS, que isso você sabe que existe, e como existe no Brasil, ela vai sobreviver, ela vai crescer. Mas, do ponto de vista social, é uma lepra, é um dano. Então, a comunidade vai ter que encontrar um outro modelo. E esse modelo, qual será? Há várias tentativas, né? A penicilina foi descoberta meio que por acaso, mas imagina se não fosse um antibiótico. Então nós vamos ter que tentar e encontrar uma solução. O carro que substitui esse cavalo lento chamado plano de saúde. E cabe a nós, não vai ser outro, não vai ser economista, não vai ser engenheiro, vai ser médico. Como o doutor Marcelo disse, as faculdades não formam para isso. Formam para servir a indústria farmacêutica. Prescreva isso, prescreva aquilo, e não é por aí. Está tudo errado. Ainda bem que a gente tem consciência disso. Vamos ter que redesenhar totalmente, né, doutor Cerqueira? Hoje, principalmente vocês da Unimed, porque vocês guardam algum resquício de humanidade. Aí não consegue competir. É como aquela luta de MMA. Ou arranca o fígado, ou não sobrevive, do outro. É interessante que o doutor Cerqueira tocou nesse tema. Plano de saúde é muito clara a regra. Quem paga a conta de quem usa e quem não usa. Mas todos pagam a sua mensalidade do plano, né? Então, essa regra é básica. Ao ponto em que você tem mais gente utilizando do que não utilizando, a conta não fecha mais e fica difícil seguir em frente. Perfeito. Por que está acontecendo isso? Muito provavelmente porque a gente está tendo mais ferramentas propedêuticas para novas doenças que antes eram subdiagnosticadas, né? Como é um dos exemplos que você citou. E, claro, a base populacional está invertendo, a população está envelhecendo, né? A expectativa de vida vem subindo. Tudo bem, acontece isso. Só que isso também tem que ficar muito claro que doentes não vão deixar de surgir. Os pacientes vão continuar aparecendo. E se o teu modelo atual, que é o modelo adotado no país, ele deixa de suprir essa demanda, essa imensa massa de pacientes que continuam surgindo, sem dúvida nenhuma, como o doutor Cerqueira falou, modelos vão ter que surgir como uma alternativa de solução, né? Quais serão essas soluções para o futuro? Vai ser imediato? Não vai. Ela vai necessitar naturalmente da pressurização popular dos pacientes, escutar os prestadores, escutar a mão de obra, escutar a agência reguladora, até se chegar a um consenso de onde se pode atuar com sustentabilidade, mas mantendo a assistência médica que é necessária ao paciente, né? Agora, quais são esses modelos que vão vir pela frente? Eu acho que vão ter que sair da nossa experiência do dia a dia mesmo, né? Tentativa e erro. Exatamente. Só vai tentativa e erro. Eu acho que quem está na operação como a gente vai ter que ir tentando modelos e buscando aí soluções, né? Porque hoje o modelo, como o doutor Cerqueira falou, ele é insustentável, né? A gente tem hoje, como você falou, a base da pirâmide está trincada, né? Então nós tínhamos uma base grande que pagava quase toda a conta e a base hoje não se paga, né? Doutor Maurício, a situação
Porque as pessoas resistem ao novo, né? É uma característica humana, principalmente na área médica. Eu, pessoalmente, estou, até por experiência do passado, digo, eu vou tentar alguma coisa diferente. Estou tentando uma coisa diferente, mas você enfrenta uma resistência muito grande. Por exemplo, esse modelo, ele é um modelo tipo marketplace. E agora nós estamos sofrendo em porque quando uma coisa começa a funcionar redondinho, paga seus impostos bem direitinho, chama atenção, porque os órgãos, a prefeitura, e essa empresa está... Se você não declara, não percebe. Essa empresa está faturando bem, vamos fiscalizar, porque eu não sonego. Aí chega um fiscal e diz, não, isso aqui, esse tributo de 2% está muito pouco, isso aqui é igual ao plano de saúde, vamos tributar em 5% do bruto. Quer dizer, você está montando um negócio cujo objetivo, não é meu objetivo pessoal, o que eu esperava de conforto material na vida eu já consegui. Agora é para não ficar em casa aposentado e tal, como o doutor Marcelo falou aí, esperando a morte chegar, né? Então, eu digo, vou experimentar alguma coisa. Mas aí você vê a completa intolerância. Você procura um colega para participar. Não, eu quero isso aí, não, isso aí não vai dar certo, não. O Estado, que deveria estimular, né, porque é uma busca de uma solução para a comunidade, né? Aí vem o Estado e, com a sua mão forte de novo, arrecadatória, não, você tem que pagar 5%. Se pagar 5%, eu vou ter que passar esse custo para o cliente, não é meu, não é do meu bolso, vai sair do bolso dele. Então, fica muito difícil, fica muito difícil. Aí você começa a ter insônia, porque, porra, como é que vai ser essa solução? Então, mudar é muito desafiador, mas é um desafio para a geração de vocês, mais nova que a minha, e que vocês têm que passar essa inquietação, porque não se iludam. A existência humana é extremamente curta. Extremamente curta. Vocês vão achar que vão ter um papel relevante nisso, vai ser minúsculo. O papel que vocês vão ter é replicar essa insatisfação para as gerações seguintes que estão ao lado de vocês lá na universidade, que estão estagiando no teu hospital. Essa inquietação. Antes que Fleming descobrisse a penicilina, e antes que todas as descobertas foram feitas, teve uns carinha muito fera que ficaram futucando, é por ali, Hegel disse coisa e tal, para até chegar no Marx foi preciso muito neguinho esperto. Então, fiquem divulgando isso, passando isso para as pessoas, porque a medicina vai ficar inviável. A população está muito velha. Então, você condenar à morte uma pessoa porque ela não tem condições de pagar um tratamento, porra, é demais. É uma forma de guerra. Você fica sensibilizado com a guerra lá em Gaza, isso aqui é uma guerra também, cara. Tá no dia a dia da gente. Né? Isso aqui é uma guerra também. Você vê a pessoa morrer porque não tem condições de pagar uma operadora, pagar uma diária hospitalar. Exato. Cara, hoje, é brutal. As hoje pessoas morrem buscar. por falta de cirurgia de apendicite, as pessoas morrem por causa de uma cirurgia de vesícula, as pessoas morrem por causa do empiema pleural. Exato. Por causa de um aneurisma, porra. Uma pessoa de 20 e poucos anos que facilmente seria embolizada ao aneurisma, mas ela morre porque não teve acesso. Tem condição um negócio desse? Existindo a ferramenta, existindo o benefício ali ao lado, não, você não pode porque você não tem dinheiro para isso. Dói, viu? E o que a gente percebe, Tossi, é que realmente é isso, são iniciativas, né? Poucas, mas de pessoas que já enxergaram isso que nós estamos discutindo aqui, o modelo se exauriu. Não há mais caminho por esse modelo para onde caminhar. É como o senhor falou, a carta teve que evoluiu para o e-mail, mas é uma mudança radical. Então nós vamos ter que todo mundo, e vários desses stakeholders, principalmente os regulatórios, né? E o judiciário hoje, ele tem uma influência muito pesada nessa ação, né? Então, às vezes boas ideias são tolhidas por conta de uma mão e o pior, muito forte. Os outros a quem você beneficiaria, começa a ver como adversário. Eu me sinto, por exemplo, vocês da Unimed tinham que criar um laboratório, porque o modelo atual de qualquer negócio, imagina se os carros de hoje fossem fabricados igual aos carros de 1920, não dava certo, pô. Então, vocês têm que ter um laboratório dentro da Unimed ou dentro do Apvida para tentar o novo, porque o novo ele vai substituir o velho, então não persevera só nesse modelo antigo. Está dando certo, mas vai ser por um tempo limitado. Então começa a experimentar essas experiências que eu estou fazendo. Se quiser, eu passo. Olha, vamos montar juntos. Mas não, é visto como um opa, destrói aquilo ali. Entendeu? Eu me lembro quando a endoscopia surgiu, né? Quando o ultrassom surgiu, quem fazia colestograma oral, que você não sabe nem que exame é esse para estudar fazendo, não, pô, não bota isso não, que vai tomar aquilo ali que nós já temos. O novo destrói o velho, portanto, se agarre ao novo. Então, o processo de inovação ele é inevitável, né? Ele é necessário e inevitável. Ele é evolutivo e progressivo.
Só não participa do processo de inovação quem tem medo do processo de inovação. Porque vai lhe tomar o que você está consolidado. Ou ele sabe que é necessário, mas ele tem medo daquela inovação. Adia, né? Vamos adiando. Exato, não é o momento, vai para frente. Ou ele ignora. É a negação. Que é a negação, exatamente, é o processo de negação da inovação. Só que o processo de inovação, ele é natural desde sempre. Quantas empresas faliram porque não inovaram? A Kodak, a maior criadora da máquina filme, etc., não acreditou na máquina digital e por lá ela ficou mesmo, né? Então, isso é natural e foi substituída pelo processo evolutivo natural. Isso é implacável. Quando o Westinghouse criou a geladeira aí no começo do século passado, ele procurou o quê? Os caras que cortavam o bloco de gelo no Rio Hudson e guardavam aquele gelo para vender no verão. Quando ele bateu a porta dos caras, olha, eu tenho uma máquina que fabrica gelo. Os caras disseram, pra que eu vou te comprar essa máquina se eu corto o gelo ali no rio e vendo, porra? O cara não conseguiu vender para os maiores beneficiários. E assim é em tudo. Agora, então, acreditem que o negócio... Principalmente o modelo que já faliu. Esse está falido. E é engraçado a resistência. A gente criou um modelo, falando do Grupo Unimed, numa área específica, e a gente criou um piloto, né? Uma empresa menor do grupo, onde o objetivo era ter um NPS, quer dizer, NPS é a avaliação do cliente, né? Um NPS alto e um médico satisfeito. É um negócio difícil. E diminuir o custo da empresa. Tá, essa equação não funciona, porque tem que aumentar o preço. Então nós conseguimos, o que foi feito? Foi juntado um grupo e mudado o modelo de remuneração, né? Então eles passaram a ter uma remuneração variável, baseado no que fosse possível de se economizar para eles estarem atentos à percepção do dono, né? Então assim, eu não vou tá numa cirurgia, pede para abrir tudo, às vezes nem usa, abre 10 fios, vai usar um, né? E a economia está no detalhe também, não é só no macro, né? Não é só naquela prótese de 100 mil. Se você pegar ali num ano 1 milhão de fio, dá mais que a prótese até. Então ele é um modelo que ele foi criado buscando com que o profissional se sentisse dono do negócio e como dono do negócio ele fica com um lucro no final. Mas uma empresa só sobrevive se o seu cliente estiver satisfeito. Então é uma autorregulação, médico-cliente, 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 e se buscou basear nas melhores evidências médicas. E quando a gente vai para a evidência, aí abre-se um leque muito grande, né? Então você pode ter uma cirurgia que você vai ter, pela literatura, uma eficiência de 99%, a um custo de 3, 4, 5 mil. A mesma cirurgia, você vai ter uma tecnologia que vai dar uma resolução de a mesma proporção, 97, 98, só que a 100 mil reais. Né? Então, hoje o mercado tem isso também, né? E onde você deve otimizar? Aquilo que o 90 mil entrega mais resultado, eu acho que a gente tem que trabalhar para ter essa entrega. Mas naquilo que o 5 mil entrega o mesmo resultado do 100 mil, não tem muito nexo isso, né? Me parece. Então, é um modelo que foi implementado, deu certo, ele tem um NPS de 98%, tem uma satisfação, o médico não está reclamando da remuneração, porque ele recebe nesse variável e ele enxerga que isso valeu a pena, e a empresa teve um reflexo importante, caiu em 50% o custo com aquela especialidade. Então foi um projeto exitoso. Quando você tenta avançar, não consegue. Porque as pessoas não conseguem sair daquela caixinha. A gente conseguiu convencer 5, 6 pessoas a participar de um projeto que hoje não querem sair do projeto. Mas quando você tenta avançar para as outras áreas, né? Não consegue. A resistência provavelmente porque os interesses lá são mais compensadores. É por isso que eu acho que o NPS, a regulação, como o Marcelo falou ali no hospital, que ele está dando toda a atenção, né? Ouvir o paciente, porque normalmente na outra ponta... Por exemplo, doutor Sequeira, se ele consegue montar um time em que entenda, olha, nós vamos entregar o melhor estado essencial, que envolva uma cirurgia bem indicada, baseada em literatura médica, sem desperdício de material, com a baixa taxa de complicação, algo que seja esperado dentro da literatura também, né? Em que o meu cliente saia satisfeito e fique um tempo hospitalar que a literatura médica também comporte. E ele crie a sua remuneração por performance dentro do seu time, né? Existem cases já desse de sucesso,
mas eles ainda são perdidos pelo país, e de pequenos grupos que já fazem isso, né? E aí, quando ele não tem a capacidade de fazer esse gerenciamento e ele assume o tal do famoso pacote, é que ele se perde. Deixa de operar o que deveria operar, né? Ou quando opera, complica, desperdiça material e a conta para de fechar e o cliente fica lá na ponta, que ele é que é o prejudicado, insatisfeito, né? Então, o que precisa, e eu falei isso recente em outro encontro com os especialistas em anestesiologia, é que cada especialidade médica passe a querer participar do processo de gestão e aprenda como fazer aquilo ali bem feito. Tá? Eu vou ficar no fee for service, pois que seja um modelo que construa qualidade e sustentabilidade. E provavelmente, na minha opinião, passa pela remuneração por performance. Auditável, com indicadores claros e que fique muito aberto a toda a equipe. É assim que a gente vai construir esse resultado de valor. Mas tem uma característica interessante na nossa cultura que nós temos que também apontar o dedo para a população. Eu fiz uma viagem há 2 anos, eu tenho uma filha que mora em Barcelona, aí aluguei um carro em Barcelona e fui para a França nesse carro, eu e minha mulher. Liguei o rádio, quando chegou na França, liguei o rádio e era um bate-papo como esse no rádio sobre mamografia, câncer de mama. As pessoas falando, a audiência fazendo perguntas, se a mamografia era realmente útil antes dos 45 anos. Aí eu digo, porra, medicina, eu vim pra cá, ouvi medicina. Aí desliguei o rádio, mais na frente, outra cidade, liguei o rádio de novo. Cara, de novo era um bate-papo sobre medicina, sobre assistência médica, o drama do custeio, porque o drama não é só o brasileiro, todos esses países estão sofrendo muito com o custo da medicina, a Alemanha está sofrendo muito, a Europa toda, a Inglaterra, o modelo que era uma maravilha, está se acabando, por causa dos custos explodindo. Outro debate sobre medicina. Aqui, por outro, ligo o rádio sobre futebol, Flamengo ganhou não sei de quem, política, que é outro assunto que não leva a ninguém, né? Ganhou tal. E esse negócio da aposta agora, que é o grande tema. Né? O bet. Bilhões no bet, bilhões, a população gastando dinheiro. Então, a própria comunidade está se lixando para esse problema, porque o problema é gravíssimo. Um garoto desse, quando ele envelhecer, quem é que vai cuidar dele? 95% da população brasileira não tem R$4.000 na conta. 95, estatística, para pagar um evento médico subitâneo. É mole? Isso é gravíssimo, porque é o que a gente estava falando. Então, pô, mas se eles não estão preocupados com isso, eu vou votar para o prefeito, eu vou votar para o deputado, cara, qual é a tua postura em relação à assistência médica? Não, mas não tem, então, pô, é muito mais complexo. Vamos jogar esse pepino só nas nossas mãos, não. A comunidade tem que acordar. Sim, é o que a gente fala, são vários atores, e a população é um ator, e ela é a que mais está sofrendo hoje. Se tiver o número de reclamações hoje nas agências aí regulatórias é gigantesco, né? A falta de serviço que ela esperava ter. E que ela paga tributos para isso, pô. Exato. Você vai num hospital desse de urgência, HUT, pô, é vergonhoso, o cara não pode continuar desse jeito. Eu te elogio porque realmente vocês estão conseguindo fazer um belo trabalho no HU, muito bacana, eu vejo as soluções, né? Mas estruturalmente é limitado, né? Não tem condição de atender. E o pior na medicina é que quando você melhora, porque quando você melhora a polícia, os ladrões vão embora, né? Agora, quando você melhora a medicina, vem mais gente, então o custo termina aumentando. A melhora da medicina piora para quem exerce, porque começa a gerar custo. E você acaba sendo mais processado. Porque na polícia, na boa polícia, o bandido vai-se embora. Exato. Esse ponto é muito interessante. Eu já participei de uma roda recente e um dos colegas meus trabalha no hospital público aqui da cidade. E ele me falou, não, eu só trabalho no público e no SUS, porque diferente aí da saúde suplementar, quando eu quero, por exemplo, chegou o doente, quer uma tomografia, já pede a tomografia, nem precisa esperar a autorização de nada, já passa na máquina, quantas vezes precisar. Que ilusão. Aí uma ilusão completa e eu fiquei assustado, porque é um colega sênior, e eu, cara, é exatamente por esse teu modelo de raciocínio que quando tu vai pedir o teu reajuste do teu concurso público, não tem o dinheiro. Não tem o dinheiro. Porque vocês acham que o SUS é infinito. Exato. A fonte pagadora. Pelo contrário, ela é deficitária há mais de 20 anos. Exato. E o déficit fiscal crescendo, hein? Nós estamos em cima do vulcão. O Brasil está tudo bonitinho, nós estamos em cima de um vulcão. Pô, o déficit fiscal é enorme, esse governo que está aí gastador, né? O país que mais tem ministério no mundo, 38 ministros. Pô,
Então tem um E os negócio aí modelos de sucesso, a gente vê muito. O Hospital Universitário mesmo faz parte de uma grande rede, a maior rede nacional de hospitais públicos, né? Mas dentro da própria rede, nem todos são sustentáveis, né? Então o que a gente observa aqui, o modelo público, ele pode ser, tá aí o exemplo aqui na cidade, de um hospital público sustentável, que oferta medicina de alta qualidade, de alta complexidade, que sempre falaram que no SUS não era possível ofertar, e hoje a gente faz o que tiver de cirurgia Parkinson, TAV, embolização de aneurisma, ou seja, alto custo. Oncologia também. Oncologia, e um hospital que é sustentável. Se fosse um hospital privado, esse ano aqui, ele seria um lucro interessante. Como ele não é, a gente reverte 100% do que está em caixa em prol de serviço para a população. Mas o que mostra que se organizar e levar a sério gestão, eu acho que a grande vantagem das operadoras é isso. Quando o senhor, como gestor, fundador de plano de saúde, quando o senhor tinha um gestor ineficiente, o senhor trocava. Rapidamente. E o senhor tomava muito cuidado em trazer gente para o seu negócio, né? O que a gente observa aqui no público, muitas vezes não toma esse cuidado. Então, coloca uma pessoa aqui, outra lá, indica, assim, não se toma um cuidado com o currículo, não se toma um cuidado em cobrar resultado. E o dinheiro, a nossa experiência, o Marcelo participou aí desse grupo, é um case de sucesso, mas quando você olha a essência, é como o senhor falou, a gente fez o arroz com feijão, mas fez. Não levou esses critérios de colocar apadrinhados que não tenham currículo, que não tenham condição de entregar resultado. Então, quando você vê, a máquina pública tem dinheiro. Falta uma visão de gestor nela. Se ela começar a trabalhar com critérios de gestão, ajuda muito, porque se o SUS trouxer qualidade, como na Europa, né, quem que vai para a medicina privada? Vai um grupo menor. Está crescendo muito. Tem dinheiro para muito. pagar, porque cada vez vai ficar mais caros os convênios, né? Mais inviável, e o SUS teria que ter uma oferta de trabalho, de serviço adequada, né? Então, acho que isso também é algo que o Brasil vai ter que se desdobrar, um serviço público de qualidade, e não se justifica déficit em hospital público. Eu acho que quando falam isso, eu acho um absurdo quando a pessoa fala, é público, pode ter prejuízo. Isso é ultrapassado, é gente acomodada, né? Exatamente, é passar a mão na cabeça. É uma empresa, só que ela é pública, e a empresa nasceu para ter prejuízo, né? Pelo menos no 0 a 0, o público tem que ficar, né? Sim, com certeza. Mas, assim, eu penso que existem vários modelos, né? Cooperativas, hospitais de mercado, as verticais, o SUS, as filantrópicas. Maurício, dentro de todas elas existem casos de sucesso e existem casos de insucesso. Existem cooperativas que funcionaram, verticalizaram que funcionaram, e existem outros casos que não deram certo. O que diferiu de um para o outro? Modelos de governança, né? Modelos de governança, participação, profissionalismo da gestão, né? Acho que o CRM está de parabéns por ter trazido essa pauta de gestão que passa a ser mais comum, né, na jornada profissional dos médicos nossa, você ser médico, profissional de saúde e empreender na área da saúde, hoje é difícil, tá? Mas existem caminhos que são vitoriosos nessa jornada, né? E a gente precisa de mais profissionais. O Dr. Cegueira citou o exemplo de aceleradoras, né, que pensem em processos de inovação para criar exatamente isso, né? Modelos, né, que possam ser sustentáveis e preponderem aí na frente. Nós estamos chegando a quase 1 hora de podcast, um papo aqui gostoso. A gente vai ficar mais 2 aqui, tranquilo, né? Uma conversa gostosa aqui mesmo. Eu queria, Marcelo, para a gente encerrar, doutor Sequeira, que você desse, na sua visão hoje aqui no nosso estado, que é um cenário diferente, não dá para a gente tratar São Paulo, Rio, Brasília, Rio Grande do Sul, Bahia, Recife, Fortaleza, Teresina. Cada um tem o seu cenário, tem os seus desafios, né? Na visão sua hoje, de gestor, quais são os grandes desafios para os empreendedores, para os nossos médicos aqui do CRM, que estão nas suas clínicas, que são prestadores aí dos 3 maiores convênios da cidade? Quais são os desafios e o que eles teriam que estar atentos nesse momento, porque é um momento de mudança? Perfeito.
Bom, aos colegas, os futuros colegas que vêm pela frente, ser bom tecnicamente hoje é básico, tá? Então, hoje, ser bom já é uma obrigação básica, né? Diferente de 20 anos atrás, você buscava uma formação fora e etc, e você chegava em um momento ainda muito pomposo, né? Isso não acontece mais. Então, aos que querem vir para o cenário local, ser bom é básico. Desenvolver outras skills vão ser necessárias para você ir bem no seu mercado e na sua jornada de trabalho. Quais são essas skills? Buscar criar networks, buscar ser honesto, trabalhar com ética, ter compromisso com o serviço que você trabalha, determinação, chegar no horário, tratar bem teu cliente, né? Buscar ser parceiro dos gestores daquele serviço que você trabalha. Outras ditas soft skills, né, que são necessárias para o profissional que quer entrar nesse mercado, são completamente necessárias serem desenvolvidas. E a gente não acorda amanhã eu vou ser pontual nos meus horários, não. Isso é uma criação de uma rotina, desde a sua formação médica, passando pela residência, até o momento que você vai cair no mercado de trabalho, que você tem que construir. Então, isso é necessário no mercado atual. Eu quero começar a empreender. Vai se unindo a grupos, né? Ninguém cresce sozinho, esse ponto já não existe mais, né? Então, vá se unindo a quem quer crescer, quem pensa igual a você, procure pessoas que querem crescer também no mercado da saúde igual a você, não só na área assistencial, mas também no empreender. Vá procurar quem já venceu nesse mercado. Eu fui procurar o Dr. Sequeira, porque eu preciso aprender com quem já venceu. Eu ainda não venci, ele já venceu, né? Então, fui procurar os grandes para poder aprender com grandes, como eu tive a oportunidade de também trabalhar com o Cândido Pinheiro, né? O que foi um grande outro visionário na área da saúde, Anderson Nascimento, enfim, grandes que eu tive o prazer de aprender, né? Então aprenda com os grandes, porque eles já fizeram o caminho que você está querendo traçar, né? E nunca comece com a ignorância na mente. Existem inúmeras consultorias para você empreender, sérias, né? Não essas instagramáveis, né? O cara que nunca fez nada de grande e agora está no Instagram ensinando você a fazer sua clínica faturar milhões. E isso é ilusão, isso não existe, né? Agora existem sim consultorias, MBA, pessoas sérias que podem prestar esse serviço e lhe ensinar o caminho básico de uma jornada para empreender na área da saúde. Eu acho que o caminho é esse, tá, Maurício? Bem, se eu tiver que dar assim, alguma sugestão para colegas, médicos e comunidade de maneira geral, primeiro de tudo é não vire as costas para a inteligência artificial. Ela vai ser brutal o impacto dela, o médico e a pessoa em geral, mas o médico que não se antenar urgente, ontem passei por uma experiência impressionante. Eu fui laudar uma angiografia cerebral, tomografia com angiografia, e vi uma lesão que eu nunca tinha visto, intraorbitária. Meu Deus, essa lesão compromete aqui esses dois orifícios do limite posterior da órbita. Por que eu vou consultar para ver o que é isso? O que pode ser isso? Aí fui para o ChatGPT. Fiz uma pergunta simples. Quais são os orifícios da parede posterior da órbita? Respondeu instantâneo, canal óptico e o forame oftálmico. Aí eu perguntei, que estruturas passam por esses orifícios? A memória respondeu. Canal óptico passa o nervo óptico, veia oftálmica, fissura orbitária passa o ramo oftálmico do trigêmeo, passa o nervo abducente, artéria oftálmica. Que patologias podem acometer essa lesão? Aneurisma trombosado de artéria oftálmica, schwannoma meningioma da bainha do nervo. Que aparência tomográfica tem cada uma dessas lesões? Gostaria de saber onde vê imagens. Cara, é brutal e é instantâneo. Então, quando o cliente começar a procurar informações no ChatGPT para as próprias doenças, ele vai engolir você, doutor, que não for capaz de ter conhecimento e que não souber andar por esse novo e incrível mundo. Outro é ficar de olho no reputacional. Meu amigo, não ache que as pessoas vão se deixar enganar pela sua empatia, sua simpatia. Se você se queimar com colegas como incompetente, como resultados ruins, você está morto.
Cuide bem da sua reputação, cuide bem do seu conhecimento médico, cuide bem da cirurgia que você vai fazer, cuide bem do pós-operatório. Isso é fundamental. O que você sobrevive é com sua reputação. Então, cuide bem dela, porque se ela for destruída, nunca mais você recupera, você vai ter que mudar para outra cidade. Relacionamento é tudo. Não acho que você é o bambambam, que não precisa do colega. Se relacione bem com seus colegas de profissão e também com o cliente. Respeite o cliente. O cliente viaja 600 quilômetros para se consultar, você quer fazer uma consulta de 3 minutos com ele, cara? Não faça uma coisa dessa. Você agenda um consultório, como o doutor Marcelo falou, para 9 da manhã, chega às 10h30. Isso é respeito, pô, isso é relacionamento, cara. Se respeite, respeite a sua comunidade, né? Consciência social. Vocês têm que ter consciência social. Isso não é à toa. O país que fabrica mais médicos no mundo é o Brasil, 42 mil médicos por ano. Se você não tiver consciência social e participar de movimento sindical e a luta, vocês viram o que as enfermeiras fizeram agora? Fizeram uma campanha nacional vitoriosa, conseguiram melhorar as condições delas. O médico vive aí feito louco, sem se unir, sem se aproximar, sem lutar por nada coletivamente, sem ter consciência do impacto social do trabalho dele, do valor que ele tem, da importância social que a medicina tem. Se valorize, valorize sua profissão, isso é importantíssimo. Perseverança, foco. Marcelo falou agora no Dr. Cândido Pinheiro, é um exemplo, pô. O cara nordestino, fim do mundo, o Nordeste é o fim do mundo, paupérrimo. Com perseverança, coincide perto, construiu a maior operadora do país, a maior da América Latina. Isso é uma lição, pô. Então, perseverança, enfim, são esses conselhos que eu acho que é importante dar. Agradecer, então, doutor José Cerqueira, Marcelo. Eu acho que foi um podcast interessante. A gente pode repetir até hoje, ficaríamos aqui 3, 4 horas aí. É um papo bacana, tem muito assunto, saúde suplementar, ela não tem fim, né? Tem muitas pautas que a gente poderia discutir, judicialização, enfim, tem N coisas, mas eu acho que o CRM presta um serviço importante para a comunidade, uma discussão bacana sobre a saúde privada, né? O posicionamento do médico, muito importante, é que o CRM sempre orienta isso que foi dito aqui, e acho que está na nossa essência, é tratar bem o nosso cliente. A gente estudou, se esforçou tanto para ter uma formação para tratar bem do nosso cliente. É o nosso maior feedback, é o nosso maior patrimônio, é o nosso paciente, né? Cuidar da sua imagem, como o doutor Cerqueira falou, Marcelo, faça bem aquilo que você sabe fazer, não seja orgulhoso, o que você não consegue fazer, passe para quem faz melhor para você, você não precisa ser chamado a atenção para fazer isso, né? Faça isso, eu acho que o segredo do sucesso é esse, converse muito, ninguém é inimigo de ninguém, a sua operadora não é seu inimigo, né? Basta você estabelecer uma linha de relacionamento, todo mundo está buscando solução, a operadora também quer parceiro, também quer gente que trabalhe com ela, o médico também quer isso, ele quer tranquilidade, ele quer uma remuneração adequada, né? Mas vamos fazer o nosso papel, vamos nos respeitar o nosso cliente, estabelecer linhas de contato com as operadoras, com os órgãos reguladores. Eu acho que o CRM tem um papel fundamental nisso e um podcast como esse nos ajuda a refletir, né? Fica a mensagem nossa aqui. Muito obrigado.